Buenas Espalho, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, não importa o horário, não importa o dia, não importa quando, espero que daqui um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, eles ainda estejam aqui ativos para que você tenha um pouquinho de informação, principalmente sobre Canadá, província de Quebec, e hoje não só província de Quebec, mas também a cidade de Quebec. Estou muito feliz por estar recebendo nessa tarde e noite Fabrício. O cara é uma bomba no Instagram. Se tu quer saber de alguma coisa que está acontecendo na Vila de Quebec, ou seja, na cidade de Quebec, Fabrício vai informar os seus perrengues com suas glórias. O cara é um estouro. Ele fala tudo o que deve ser dito de bem e de mal. Ele não tem papas na língua, ele está aqui para conversar conosco. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado, né? Digo eu assim, chegou aqui a pessoa que fala tudo mesmo, um fofoqueiro da área, quem não gosta de falar, né? Inclusive, eu vi uma reportagem que fofoca faz bem para a saúde. Quando eu vi isso, eu falei, então eu tô no caminho certo. Não é isso exatamente, né? Mas, enfim, fico feliz com essa introdução. Tô aqui na internet mesmo. A internet é um caminho que eu sempre gostei, é uma área que eu sempre me identifiquei bastante. Trabalho com a comunicação já faz um bom tempo, então eu gosto de falar, gosto da minha opinião, leio também, vou falando, vou colocando as minhas opiniões sobre alguma coisa, e a gente está aqui na internet para aprender bastante coisa, né? E aqui para aprender sobre essa vida da imigração, né? Que tanto nos ensina. Vida nova, né? Essa vida nova. E é legal que tu disseste, Fabrício, que o dar opinião não é algo ao vento, né? Que nem quando tu bem disseste, tu se informa. Tu não sai simplesmente falando, eu acho que. Sim, tu acha alguma coisa baseado naquilo que tu viu, né? Aquilo que tu leste, aquilo que tu pesquisou. Isso eu acho muito legal dos teus stories, dos teus reels, porque não é simplesmente eu acho que. Tu traz matérias, tu traz informação e a partir dessas informações que tu vai informando aqueles que te seguem. Então, parabéns por isso. Porque às vezes a gente vê muita opinião de alguns influencers que são basicamente opiniões, não tem nenhuma informação nessa opinião e aí fica um pouco complicado, né? Exato, e a gente tem que ter esse cuidado, né? Independente do nível de instrução que a pessoa vai receber, ela tem que ter uma informação verídica, uma informação, um conteúdo, né? Ela tem que ser conteudista mesmo, a gente tem que dar essa opinião baseado em fatos científicos, enfim. É assim que a gente informa uma população, que a gente atribui aí conceitos de criticidade nas pessoas. Quando eu sempre fui aquele cara. Eu venho de uma formação de educação também, né? Eu fui professor por muito tempo, então eu gosto de colocar aquilo ali. Você acha que acontece isso? Aí eu venho com outra coisa. Então eu gosto de deixar a cabeça das pessoas, né? Então sempre isso é uma coisa que me deixa muito estimulado mesmo. Eu acho que a gente precisa. E aí falando sobre essa questão da imigração, a gente tem que tomar consciência de que hoje o imigrante que vai para qualquer parte do mundo, que ele sai do Brasil, ele busca informação, muitos têm suas carreiras profissionais no Brasil, então a gente não tem mais aquele perfil do imigrante de antigamente, que era um imigrante que estava em situação de vulnerabilidade total, que estava juntando moedas, que a família ajudava para ele poder ir embora para um lugar onde ele nem sabia, né? Hoje não. Hoje as imigrações, até mesmo no Canadá, ela é uma imigração cara para se fazer, né? Ela não é uma coisa assim, para muitas pessoas, ela não é uma coisa que você decide, eu vou para o Canadá amanhã, vou fazer o meu processo, 4 meses estou aqui. Muitas vezes tem muitas famílias que se dedicam ali 2, 3, 4, 5 anos, outras ficam com medo de migrar por se desfazer de um bem material que seja, por medo de não conseguir fazer, ou até mesmo do que as pessoas vão falar. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade social, acima de tudo, porque todo mundo que chegou aqui, muito, eu acho que você deve ter passado por isso também, meu amigo. Muitas pessoas que chegam aqui
chegam talvez com alguma informação errada. As pessoas são impactadas de uma maneira diferente. Então, se eu estou aqui e eu posso contribuir com a verdade para as pessoas, mediante o meu nicho, mediante as pessoas que vão chegar nas mesmas condições econômicas, nas mesmas condições que eu vim, eu posso ser uma pessoa que vai sim impactar a vida do outro. Eu acho que a gente está nessa vida para isso, né? Eu não quero ser só uma passagem, eu quero impactar na vida de alguém. E eu acho que não é, eu acho, tendo quase certeza, que esse é o nosso dever, sabe, Fabrício? Se a gente passa por uma situação, se a gente identifica pessoas que estão com projetos parecidos, eu acho muito difícil estar com um projeto igual, tá? Com projetos muito parecidos com os nossos, não custa a gente informar os louros, né, que são os ganhos, mas também informar se a pessoa tem vergonha, se a pessoa tem algum constrangimento, não precisa falar tudo, mas falar ali, olha, nesse terreno tu tens que ir mais devagar, né? Nesse terreno tu tens que pisar com mais leveza, porque caso contrário tu vais afundar. E eu acho que isso faltava na internet. Essas informações pontuais, que nem tudo aqui são louros, que nem tudo aqui são glórias, nem tudo aqui são aquelas fotos do inverno no Natal, aquela árvore bonita. Cara, a gente passa por períodos delicados até chegar no Natal, naquela neve bonita. Exato, e aquela árvore que você coloca na tua casa, ela custa um dinheiro, que muitas vezes você não vai ter. Também. E o Dolarama não vai ter essa árvore. Não, vai ter que desembolsar um pouquinho mais para ter essa árvore bonita aí no Natal. Quando eu cheguei aqui, eu estou 1 ano e 4 meses, mais ou menos, hoje. Mas quando eu cheguei no Canadá, $10 para mim tinha uma relação diferente. Então, se eu ia em algum lugar, pô, isso aqui custa $10. Hoje não é mais $10. Hoje não é. Não, isso aqui tá caro. Eu já posso achar outro lugar. Por quê? A gente deveria sempre fazer isso, né, no Brasil, mas como a gente ganha no Brasil por mês, a nossa relação com a hora trabalhada, ela é muito diferente. Então, assim, eu vim de uma formação, eu vim de um trabalho como professor. Então, eu já tinha um pouco disso. Que como professor, eu trabalhava em 5 lugares diferentes. Então, você imagina, eu trabalhei sempre em 5 lugares, 4 instituições diferentes, empresas Facilidade diferentes. do professor brasileiro no Brasil. Realmente eu conseguia ver o quanto eu estava ganhando por dia ou por hora naquele lugar, porque o professor ganha a hora-aula, né? Então, aquela empresa paga X, a hora ela paga assim. Então, eu conseguia fazer isso. Mas uma pessoa que trabalha numa empresa e ganha uma vez por mês, a sua relação de hora trabalhada, às vezes, não é a mesma coisa, porque aqui ganha por semana ou a cada 15 dias. Né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que paga toda semana. Em Montreal, eu trabalhei numa empresa que pagava toda semana. Assim como tem empresa que paga a cada 15 dias. Aí depende. Mas a nossa relação com a hora trabalhada, ela é mais vista, porque você ganha por semana. Então, seu salário é fragmentado. Você não ganha aquele salário final. Então você vê, pô, mas se eu comprar isso aqui é quase um dia do meu trabalho, então eu não vou comprar isso aqui. Eu vou deixar, eu vou comprar outra coisa, ou não vou comprar. Então a sua relação aqui, ela muda em relação até sobre o que você vai possuir, quanto esse negócio custa. Eu acho isso bem interessante. É bem diferente. Eu queria tocar num assunto que tu já tocaste, inclusive, no podcast lá, que eu esqueci até o nome do podcast do Carlos, o Carlos que me perdoe, mas eu achei, Fabrício, a forma que tu vieste aqui, vindo para cá, esses percalços, né, que nós tivemos do Covid, chegando aqui, os percalços que vocês tiveram para ficar no hotel e o custo disso, até, às vezes a gente ignora algumas questões, né? O quanto a gente precisa estar preparado psicologicamente, porque vocês passaram ali por um perrengão, né? Uma preparação que era para acontecer de um período para o outro, vocês tiveram que mudar. Ok, mudaram, vamos para o Canadá. E chegando aqui, tiveram que, daí, estar preparado economicamente para as despesas, tendo em vista que vocês tiveram que ficar aqui em stand-by um período. Então, se tiver como dar uma relatada, eu sei que eu acho bem legal essa história. Achei bem... Desculpa, eu achei legal. Bom, vamos lá, eu vou tentar ser bem breve. O desejo de sair do Brasil, ele aconteceu em 2018,
quando 2018 eu queria sair do Brasil de toda forma, né? Eu vim acompanhado, né, com o meu companheiro, e a gente conversando, a gente já queria sair do Brasil há algum tempo. A gente morava em Campinas e ele fazia o doutorado na Unicamp, então ele terminou o doutorado, era professor também em faculdade, dava aula, e aí a gente viu assim, o doutorado acaba em 2019, em fevereiro, então fevereiro de 2019 a gente vai embora do Brasil, porque era o prazo de acabar o doutorado. Não Então a perde gente tempo, acabou. acabou já no dia da defesa, já Guarulhos, né? Ali do lado. Então a gente estava realmente programado para isso. A gente tinha dúvida entre dois países, né? A gente tinha dúvida entre dois países que, por ironia do destino, são países assim nada próximos, né? A gente estava com dúvida com a Nova Zelândia e a gente tinha dúvida com o Canadá. Por que com o Canadá? Porque alguns anos atrás ele tinha vindo aqui para o Canadá para fazer um intercâmbio em inglês, então ele ficou em Toronto. E aí a gente. O Canadá, quando você vai ver a lista de países, a gente queria ir para um país onde a gente fosse acolhido, aonde um país que a gente entenda que é um país onde tem um grande número de imigrantes, né? Não que, por exemplo, nunca me passou na cabeça ir para a Suíça, para a Suécia, países que eu acredito que sejam mais fechados, mas me passava na cabeça até por causa na lista dos países mais amigáveis, vamos colocar entre aspas, para receber os imigrantes, que era a Nova Zelândia, estava entre na lista, e estava também o Canadá. Ok. Como o Canadá ele já tinha vindo para cá e tipo tinha adorado o Canadá, um país muito legal, tudo, a gente pensou, por que a gente não pode ir para Nova Zelândia? Vamos fazer um teste, vamos conhecer a Nova Zelândia, né? Porque o Canadá ele já conhecia, então não fazia diferença. A Nova Zelândia nem eu nem ele conhecia. Então vamos lá. Na Nova Zelândia tem um canal da Karina Fortes. Inclusive eu vou fazer uma live com ela agora. A gente acaba. Ela é uma brasileira que mora na Nova Zelândia há muitos anos já. Então ela é uma YouTuber super conhecida. A gente tem amizade. Nesse intercâmbio, se eu não me engano, foi um intercâmbio que o Danny fez, não sei se ele fez um intercâmbio em Toronto ou se foi que ele fez no Chile. Ele conheceu uma outra amiga nossa, ele conheceu ela e ela mora na Nova Zelândia, trabalhava com escolas de inglês, tudo. Então a gente falou, já que você tem uma amiga que você conheceu no intercâmbio há 10 anos atrás e vocês são amigos até hoje, por que não? Vamos conhecer a Nova Zelândia, sim, a gente já visita ela, já, enfim, faz. A Nova Zelândia não é um país difícil de você visitar todas as cidades, praticamente, que é um país muito pequeno, né? Então você tem a Ilha Sul e a Ilha Norte. Então a gente fez isso, a gente foi para Nova Zelândia. A gente conheceu a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, eu digo que é um país assim que foi pintado à mão, né? Tipo, é um país tudo perfeito, tudo lindo, as paisagens maravilhosas. Então você chega, você se impacta. É uma coisa muito bonita a Nova Zelândia. É um país muito pequeno, um país muito calminho, muito tranquilo. Claro, tem seus perrengues, tem tudo na hora que você vai migrar, óbvio. Mas ali, de primeiro impacto, foi um país muito legal. Aí a gente voltou. A minha volta foi trágica, porque, tipo, eu voltei assim, não queria mais voltar, queria ficar na Nova Zelândia, metade do avião chorando, chorando mesmo. Eu digo que foi um perrengue, assim, eu chorava, caía lágrima ali. Parecia que eu tava voltando, parecia que eu era um morador e tava voltando por causa de um velório. Eu tava chorando ali, literalmente. Por que eu tava chorando? Porque eu ia voltar a trabalhar como professor, eu já não aguentava mais. A gastrite corroída por dentro já, enfim, Uau. dando 60 horas por semana, trabalhando igual um louco, né? Eu digo 64 anos trabalhava dentro de sala de fora o que tinha que fazer para preparar aquelas aulas. Então não tinha vida. Eu fui desencadeando vários problemas psicológicos, praticamente. Normal, Praticamente imagina. reais. Compulsão por determinadas coisas. Eu fui desenvolvendo gastrite toda a vida, tomando remédio forte de depressão para dormir, não conseguia se desligar. Enfim, então foi bem intenso. E aí a minha volta foi trágica, né? Chorando ali, falei, eu não quero voltar, abandona tudo, deixa, fecha aquela casa, liga para alguém lá tirar as coisas, eu não quero voltar, vou ficar por aqui mesmo. Né? Enfim, foi aquela coisa. Aí, quando a gente chegou, falei, sabe uma coisa? Não vamos ver em outro país, não. Vamos ficar lá mesmo, que ali é melhor do que o Brasil. Vamos ficar lá mesmo. Vamos E ficar por lá. lá, tranquilo.
ficar por lá tranquilo, né? Já tinha conhecido a cidade, já tinha feito cinema na minha cabeça, né? Praticamente. E aí a gente fez o processo era para uma cidade, né? A gente foi numa agência em São Paulo e a gente fez um processo numa agência que fazia Nova Zelândia, e aí a gente entrou em contato com eles, porque o programa de imigração da Nova Zelândia é diferente daqui, né? Mas aí ele ia fazer um pós-doutorado, se eu não me engano, e aí estava precisando o aceite da universidade, tudo, e a gente ficou nesse enrolo com a universidade 8 meses. Isso em 2018. A gente ficou quase 8 meses ali com aquele processo. Não, acho que 6 meses por aí. Enfim, eu acho que 6 meses. A gente ficou um bom tempo ali, metade do ano praticamente. E a gente estava naquela situação de 6 a 8 meses. E a gente perguntava para a pessoa que nos atendeu, o rapaz que nos atendeu, tá, mas a gente só vai por essa via, mas tem a via do inglês que eu poderia fazer, tem uma outra coisa, que chega lá a gente busca um caminho. Não, essa é mais segura. Beleza. Fato é que quando a gente esperou, ele ia fazer um doutorado não tinha, ele ia fazer um doutorado, aí veio negado. Tipo, por que você vai fazer um segundo doutorado se já é doutor no Brasil? Então não caberia você fazer aqui. Aí veio negado. Mas a gente tinha dúvida entre o Canadá e a Nova Zelândia. Mas como a gente já estava fazendo o processo na Nova Zelândia, você já está gastando, e você já, tipo, estava tudo bem se fosse lá. Então a gente não pensou em fazer 2 processos, porque por que eu vou pagar 2 vezes e eu vou ter que escolher uma delas? Então já fica com o que estava. Aí quando veio a proposta de doutorado, a gente ficou muito chateado. Falou, ficou desorientado. Por que essa empresa fez isso com a gente? Por que não buscou? Por que a gente falava, né, quanto consumidor, busca outras. Né? Tem tipo tem eu, busca outras alternativas, enfim. Aí a gente começou a procurar o Canadá, que era não tinha um plano A e B, tudo era A pra gente. Beleza, então, não tinha plano A nem plano B. Então, como eu havia falado, né, a gente não tinha nem plano A, nem plano B, então o que desse estava ótimo. Aí, quando deu a negativa da Nova Zelândia, a gente começou a buscar o Canadá. Aí a gente percebeu, né, tipo, não vamos tentar fazer vamos ver qual é o caminho que faz pelo Canadá. Aí a gente foi em algumas agências no Brasil, e algumas agências que a gente ficou bem desmotivado, porque, tipo, não dá aquela atenção, parece assim que, você vai fazer, enfim, a gente não gostou, até porque a gente já estava meio traumatizado dos atendimentos e das coisas, a gente já estava meio por dentro, praticamente a gente já estava conseguindo até fazer todo o processo sozinho, tanto que a gente pesquisava, né? Aí a gente chegou numa agência, e a agência falou para a gente de um programa que tinha aqui em Quebec, na província do Quebec, que era, né, ali o college. E o college era interessante porque, diferente de outros colleges, a gente tinha um preço mais barato, poderia fazer aplicação dos 2 vistos, tudo isso que a gente já sabe. Então, preço mais barato, aplicação dos 2 vistos para trabalho, poderia trabalhar 40 horas, ele 20 horas. Só vantagem. Vantagem. Preço de imóvel para alugar em Montreal era mais barato que Toronto e mais barato que Vancouver, que eram as 3 opções que eles venderam. Era um college privado, então poderia já iniciar a fazer o processo, porque o college que ele fez exigia a nota do inglês, mas ele já tinha essa nota, até porque a gente já estava fazendo um programa para outro país. Então não seria problema, não teria aquela coisa, tem que conquistar essa nota. Então já estava tudo ali, aplica para hoje. Aí e foi uma coisa assim muito rápida, porque quando a gente chegou nessa agência com a negativa da outra, a gente falou assim: hoje a gente vai embora, hoje a gente fecha isso, porque ou a gente fecha ou me fecha no caixão. Porque eu já não aguento mais com isso, essa fala, por que eu caio desse pensamento para ir embora? Já devia estar me conformado, já devia estar me conformado que isso ia ser para a vida inteira para dar aula, por que eu quero ir embora? Então vai hoje, a gente vai dar um jeito, vai de jegue, vai de sei lá, pega... Aqui eu não fico. Aqui eu não fico, e não fico sem um resultado, tipo, assinei alguma coisa, eu precisava assinar alguma coisa. Tava nem sabendo se eu tava assinando a minha escravidão ali. Dá o contrato aí de uma vez. Precisava assinar um contrato e ter uma dívida. Eu queria fazer dívida aquele dia.
Né? Aí a gente chegou Que e loucura. foi muito engraçado, porque a gente chegou numa agência, aí o cara, eu já cheguei assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente já fez um projeto para tal lugar, deu errado. Deu errado porque, tipo, deu essa negativa, falou isso, aquilo. Não deram opção de plano A, não deram, só tinha um A. A gente pediu o B e o C. Se tivesse o B, eu nem estava aqui, porque eu já estava lá mesmo, já tinha fechado o B. Mas já deu tudo errado. O negócio é o seguinte: a gente quer fazer o college, a gente sabe que tem o college. Eu quero ver preço, eu quero ver custo e o que tem para hoje. Praticamente, o que dá para mim. Então o cara viu assim e falou assim: não, eu tenho que dar atenção para esse cara, porque ele vai fechar hoje. Aí Sendo ele com falou ele assim: ou em outra empresa, tu ia fechar, não não, importa. exato. Eu falei para ele: hoje eu saio com uma dívida. Ou eu compro uma passagem aérea e vou assim mesmo, faço o que tá Caraca, lá. lá Né? eu vejo o que eu faço. Não, faço hoje. Aí, beleza, o cara falou assim: olha, tem as opções. Eu nem tava precisando ter tanta atenção nas opções, que eu tava assim, onde assina essa opção? Qual a opção que dá, né? Mas, Caraca, enfim, tava com muita raiva, porque se você planeja uma saída. No dia que você coloca o college na tua cabeça, a saída do Brasil, você já não todo fica mundo. mais no Brasil. Você já não está mais. Você já está cumprindo tabela. Ali, você está cumprindo uma etapa, mas o seu pensamento, as suas ações já não são mais pertencentes àquele local. A gente brinca tudo, mas a verdade é essa. Você desencadeia outros sentimentos, certas angústias, enfim. Aí o cara, né, explicou pra gente, ó, tem em Toronto, tem em Vancouver, mas Toronto e Vancouver, pelo college privado, ele não pode trabalhar, tipo, não vou ficar sem trabalhar, né, e Não. custo para isso. Mas tem Montreal que dá para trabalhar. Gostei de Montreal. Interessante, gostei, ponto positivo. E é um college privado que já dá para ir agora, precisa do inglês. Você tem prova de proficiência? Tem. Ah, então esse college precisava. Então já tem tudo, então beleza, vê o valor. O valor está dentro do orçamento, porque já tinha um valor esperado, que já estava fazendo para um outro programa. Beleza, saí de lá. Assinado. Ó, assinado, com a dívida feita. A dívida, uma parte da dívida era em 10 vezes, né? Além de lembrar, né? Um Faz cartão parte do jogo. ali, né? Enfim, 10 vezes uma parte da dívida, mas saí ali. O cara só Faz falou: ó, parte. só tem uma coisa. O college é inglês, mas a província é em francês. E a gente já faz a aplicação do CAC já para hoje mesmo, já faz ali naquela semana. E em 4 meses, se tudo der certo, vocês já estão fora. Ok, perfeito, Vambora. perfeito. Eu pensei, bom, eu dou 60 aulas por semana. Você está finalizando o doutorado e está com menos Tem que aula do que cortar. eu. Eu não posso eliminar essas aulas, mas dezembro está aí para pegar férias. Ok, tá. Vamos fazer o seguinte: começo a estudar o francês. Eu vou estudando francês também, um pouco que eu posso, vou estudando francês. Mas como que você vai estudar francês com 64 aulas, fechamento de turma todo? Sem chance, Então, eu final de deixei para ano. estudar em fevereiro. Nesse processo, a gente finalizou o apartamento, pôs para alugar o apartamento, retirou as coisas que tinham que retirar. Enfim, resumindo tudo, dezembro eu pedi as contas, né? Pedi a licença, que eu era em um dos trabalhos eu era concursado, pedi minha licença, não remunerada de 2 anos, perfeito. Dezembro chegou, dia 21 de dezembro, eu morava em Campinas e minha família mora no Paraná, né? E aí eu falei assim, bom, então agora eu vou passar dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro com os meus pais e 1º de fevereiro vou para o Canadá. Porque assim, e aí Tranquilo. eu faria o que eu pensei na minha cabeça? Eu vejo um pouquinho de francês aqui agora, nas férias, né? Porque eu sei que ia estar tumultuado, a cabeça, né? Tipo, está para ir embora daqui 1 mês e meio, tudo. E aí eu me planejo por 3, 4 meses para fazer uma escola de francês mesmo, para pegar, né, o francês, uns 3, 4 meses integral, pago uma escola e vou dando um Tá tudo jeito. certo. Pego franciação também, que tiver, passo o dia inteiro estudando. Beleza, esse era o projeto. Chegou janeiro, na casa da minha mãe, beleza, sentado, assim, assistindo um jornal. Eis que anuncia Covid. Hã? Pandemia? Pandemia? Mas
Nossa, a pandemia para mim era uma coisa muito histórica. Isso é coisa que a gente estuda na área de história, né? A peste que veio. Idade Média? Idade Média, pandemia, matou, né? Não existe, tipo. Que louco. Aí, né, assistindo um jornal, na China, falei, ai, nossa, tá na China, é distante do Canadá. Mundo. Vai ficar lá. Falei, ainda bem que eu não tô na, né, Oceania, a Ásia tá para lá, eu tô na América do Norte. Então, tipo, ainda bem que troquei pro Canadá, né? Vai resolver essa situação. Quarentena. Meu Deus, 40 dias. Na minha cabeça era 40 dias. Quarentena, 40 dias. Aí, quando eu descobri 14 dias, aí tudo se resolve em 14 dias. 15º dia, vamos embora. de novo. Né? Aí, enfim, o que aconteceu foi que a gente adiou a vinda de fevereiro, teve que mudar para março. Aí, de março, teve que mudar para abril, e eu na casa da minha mãe, desempregado, né? Porque eu já não estava mais trabalhando. Mudou para março, minha cabeça toda... Meu Deus, o psicológico fica abalado, né? Quando eu vou, quando eu não vou, dólar só subindo, a pandemia estourando, eu enlouquecendo, arrumando briga com todo mundo, praticamente, que eu não tinha mais paciência para nem olhar para as pessoas para conversar, arrumando briga na internet com pessoas. Falei, gente, vamos tomar tudo essa vacina, vamos fazer tudo isso, elimina logo tudo isso, vacina hoje, vacina, né? Toda ali nesse episódio que a gente diz aqui, e preocupado, porque os números de mortes subindo no mundo inteiro. O Brasil, uma situação caótica, morreram pessoas próximas da gente, e aí a gente vê, assim, que morreu pessoas próximas, morreu colegas, morreu pessoas, né? Então a coisa ficou muito séria mesmo. Então não era mais uma questão de quando eu vou embora, era uma questão, eu vou ter vida para ir embora, então já começou a mexer tudo isso. Eu, tipo, comecei a ficar pirado mesmo. Aí, março, abril, a gente não conseguia, ligava para o college, mês que vem, daqui 14 dias que a gente vai saber, daqui 15 dias. Enfim, então a gente não tinha mais data. Então, o que tinha data não tinha mais. A passagem aérea já tinha ficado, né? A gente tentando negociar a passagem, enfim. Chegou maio, eu falei, gente, não dá mais para eu ficar desempregado, porque eu já estou gastando dinheiro dentro do Brasil. Eu estou gastando um dinheiro que era para gastar fora aqui dentro, porque eu estou desempregado desde fevereiro, desde dezembro. Aí eu, cheio de contatos, entrei em contatos com amigos de São Paulo, da cidade de São Paulo mesmo, em Campinas, e comecei a dar aula online. Numa noite para o dia, eu fiz 60 aulas online. E aí minha vida online ficou pior do que a presencial, porque online era o dia inteiro. Aí que eu não tinha mais nem psicológico, porque eu não disse para essas pessoas que eu estava indo embora. Eu falei assim, tipo, eram vagas que sobraram, né? Ali por alguma consequência, alguém saiu, desistiu, e eu fui pegando aquelas aulas. E eu precisava pegar, porque a gente estava, o dólar só subindo. E aí peguei todas essas aulas, estava dando aula na casa da minha mãe, dava um pouco de aula na casa da mãe dele, ia para São Paulo quando tinha que fazer reunião, a família dele mora em São José, ali, uma cidade vizinha, São José do Rio Preto, eu no Paraná já estava longe, então eu ia um pouco ali, ia para São Paulo quando tinha reunião na escola, era uma loucura, né? Ficava em São Paulo alguns dias, porque para mim aqueles dias poderia ser tipo só mais uma semana, porque se o college falasse, pode vir, ó, tchau, estou desistindo das aulas, pega o professor. Né, fui embora. E aí, aquela situação angustiante, a gente viu que o dólar não parava de subir, a gente falou, bom, a gente já trabalha com a internet, vamos fazer projeto pela internet, vamos vender programas pela internet, vamos vender, né, o que eu sei fazer é educação, então vou elaborar material didático, porque agora o mundo está online mesmo, aproveitei um problema que estava acontecendo e vi uma oportunidade para a gente fazer um projeto, e a gente conseguiu fazer um projeto, isso ajudou a gente absurdamente para a gente se manter e para manter os primeiros meses aqui no Canadá. Mas trabalhava igual um louco, manhã, tarde, noite, madrugada, e mexer com programas que a gente não mexia, era bem tenso. O estresse voltou de novo, aquele estresse que tu estava fugindo no primeiro momento, do volume de aulas e tal, tudo isso tu retomou. O que tu tinha parado em dezembro e maio, tu retomou tudo. Retomei tudo e com a certeza de que seria o último mês, porque, tipo, mês que vem não vou mais, mês que vem não vou mais, enfim. Aí chegou setembro, a gente falou, agora não compensa ir embora, porque as restrições para chegar em setembro, na época do Covid, eram muito grandes. Então, vamos esperar, então termina o ano em dezembro. E aí, nesse meio termo, ficou um ano. E aí as pessoas falam para mim, mas nesse um ano que você ficou no Brasil, você não estudou? Gente, como que eu vou estudar? Nem psicológico eu tinha. Eu não tinha psicológico para estudar, eu estava dando 60 aulas por semana, eu não queria estar mais lá, eu estava, tipo... Não tinha psicológico, não tinha.
Eu não tinha nem tempo, né? Nem psicológico, nem tempo, não tinha nada. Tem como. Com raiva de que eu tinha feito festa de despedida Indignado. em dezembro do ano passado, tinha feito festa de despedida, umas 10 festas de despedida. E as pessoas me ligando, mandando mensagem: quando que você vai embora? Eu falei: cara, para de perguntar, nem eu sei. Nem eu sei, caramba. Me deixa. Eu sei que eu não vou fazer outra festa de despedida, tanto que eu não fiz. Fui embora, gente. Tchau. Vê pelos stories que eu fui embora. Que agora eu não vou fazer festa de despedida, só de raiva, porque a minha eu já fiz no ano passado. Enfim, aí passou esse momento, deu problema. Aí quando a gente estava para chegar aqui em fevereiro, isso há um ano, exatamente um ano. Só para resumir, a gente tinha as passagens aéreas compradas para o dia 19 de fevereiro. Aí a companhia aérea falou que os voos do dia 12 elas tinham cancelado. E era dia 10 quando a gente teve essa notícia. A partir do dia 12, após o dia 12 de fevereiro, os voos estão cancelados. Eu falei, caramba. Aí o que eu fiz? Eu não pedi conta das empresas que eu estava. Eu não me desliguei. Eu falei, eu vou pedir o desligamento nos 3, 4 dias antes de ir embora, porque eu sei que eu vou embora mesmo, né? Para não passar Aí, de novo o aperto que já tinha passado antes. Né? Eu estava em São Paulo, olha que loucura. Minha família mora no Paraná. Eu estava em São Paulo no dia 10 de fevereiro, porque eu ia embora dia 19. Okay. Então eu fui em São Paulo dia 10 para pedir conta das empresas, que eu já estava contratado para o ano inteiro. Minha vida estava normal, não tinha falado para ninguém. Dia 10 eu fui para São Paulo, fui refazer os meus exames médicos, porque eu já tinha vencido. Então, refaço meus exames médicos, peço conta, volto para casa, dia 19, eu arrumo minhas coisas, minha mala, tudo, vou embora, me despeço da família, faço o drama todo, vou embora. E aí, dia 10 à noite, era 10 da noite, certo. A gente estava em Campinas, a gente viu a notícia, cancelou os voos após o dia 12, e era dia 10 à noite. E aí eu surtei de todas as maneiras que você pode pensar. Eu falei, gente, não é para mim, porque é a segunda vez, eu acabei de pedir as contas agora de manhã, então eu passei a manhã e a tarde pedindo conta das empresas que eu já estava trabalhando umas 3. Não vou mais trabalhar, vou embora, toda aquela coisa. Então assim, tipo, foi muito, muito tenso. Aí eu falei, não, vamos passar a noite inteira procurando um voo para daqui 2 dias. Vai abrir um voo. A gente passou a madrugada inteira procurando. E eu falei, mas como que a gente faz? Vai chegar uma semana antes? Vamos achar um jeito. Aí dane-se, pelo menos eu saí. Porque senão, se eu não sair agora, quando que vai ser? Porque não tem voo, não tinha. Nosso voo era dia 19, a gente não sabia quando a companhia ia voltar. Ou seja, mais um drama ia acontecer. A gente passou a madrugada inteira procurando voo e a gente encontrou um voo para um dia para frente, né? Dia 12, no começo. Era madrugada do dia 10 para o dia 11. Aí eu liguei para minha família, liguei para o meu irmão, para minha mãe e falei, não dá nem tempo de eu buscar minha roupa. Não dá, porque se eu for de ônibus aí buscar roupa e voltar buscar minha mala... dia 13. É dia 13, não dá tempo. Pega o carro agora e vocês vêm trazer minhas malas que eu vou montar ela no aeroporto. E a minha mãe, como assim? Eu falei, mãe, tá maluco? O que eu vou levar? Mãe, pega a mala, pega o guarda-roupa inteiro e coloca dentro do porta-mala, que eu vejo jeito. Que tem que levar. Mãe, roupa eu compro lá, eu vou com o que eu tenho no corpo. Eu menos importa, eu preciso pegar meu documento. Preciso pegar passaporte, preciso pegar as coisas, tá tudo aí. Traz tudo. Aí foi assim, não deu tempo nem de se despedir. E realmente, eu montei a minha mala no aeroporto de Guarulhos. Que loucura, que loucura. Daí chegando aqui, tu gastou mais um pouco por conta da quarentena, né? 15 dias no hotel. Eles estavam obrigando a fazer quarentena. Foi um valor, assim, bem, bem alto pra gente. A gente teve que gastar... Porque você chega ganhando em real, né? Você não ganhou $1 ainda. A gente teve que gastar em torno de quase 22 mil reais por 15 dias num hotel. Um hotel, assim, que só serviu poutine pra gente, tá? Então eu passei 15 dias comendo poutine. Tava querendo jogar aquele poutine longe. Nunca havia comido poutine. Quando comeu, foram 15 dias. 15 dias. Não, foram 15 dias comendo poutine. Não, nunca mais com poutine. Nunca mais. Que loucura. E aí, mas olha só... Desculpa. Aquele valor, tudo que você tinha planejado. Tipo, eu vou estudar. Quando chegar eu vou estudar. Capaz, tudo sair mudou. do hotel procurando emprego. Tudo mudou porque, na realidade, tudo foi se moldando
e de uma forma não positiva economicamente, né? Porque o Não, dólar já estava absurdamente alto nesse período. eu acho que batendo quase 5, 4 e ponto, não sei o É, quê, quase 5. exatamente. E as regras também já haviam mudado. Esses 20 mil de hotel, não acredito eu que não estavam previstos, né? Gastar Não, não dá. dessa forma. E me diz uma coisa assim, Fabrício, passou um ano, tudo mais, tu já rodou por Montreal, porque tu chegaste em Montreal, hoje tu tá em Quebec, e eu vejo muito, tu lendo muitas informações, sabe? Eu vejo tu se informando, eu vejo tu informando o teu público, eu vejo tu muito interessado na cultura local do pessoal. Aham. Situação essa que eu não vejo de todos aqueles que me rodeiam. E tu é um cara muito informado e muito preocupado com isso. O que te motiva a ficar procurando essas informações sobre Quebec, sobre Canadá e ficar divulgando? O que te motiva isso? Olha, a primeira coisa que me motiva foi a situação pela qual eu vim, né? É muito complicado quando você se muda para um país que você não tem a língua, que você não fala. E o Quebec, por mais que a gente fale, né? Montreal, por ser uma cidade multicultural, ter o mundo ali, você consegue viver a sua bolha, mas você vive a sua bolha de amizade. Porque o dia a dia você precisa ir para o mercado de trabalho, você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas que vão acontecer no francês. Até que em Montreal, em algum momento, você consegue usar o inglês ou outro, né? Você se vira com os idiomas. Mas, de qualquer forma, o francês é o primordial, tanto que é a província que fala em francês. Existe toda uma questão de protecionismo, existe uma questão de lei, existe toda uma questão que vai norteando e aprimorando mesmo o francês para que ele não se desapareça Para que ele aqui fique, né? no, para que ele fique exatamente aqui por uma questão até histórica, de guerras que tiveram, enfim. Então, o que me motiva mostrar para as pessoas é a dor que eu senti estando aqui sem ter o idioma. Porque eu sou um cara que falo bastante, eu sou um cara extremamente comunicativo, acredito. Eu faço amizade no ponto de ônibus com as pessoas, eu faço amizade em qualquer lugar, eu faço amizade. E eu sempre vim de um trabalho onde eu trabalhei com a comunicação. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma empresa que a gente montou que era em comunicação. Trabalhei em um período, estive em agência publicitária, fazendo divulgações, tudo, então já estava. Sempre gostei dessa coisa de mídia, essa coisa de internet, então eu sempre fui o cara da comunicação. Se falar para eu vender isso aqui, tipo, eu vou achar um texto, vou elaborar um texto, vou vender a água para você. Então, eu sempre fui essa pessoa que eu sempre gostei de mim, de estar junto com o público. O fato é que quando eu cheguei em Montreal, por não ter o francês e por ter passado por todos esses traumas, eu simplesmente não consegui ser eu. E por muito tempo eu não fui eu. E é horrível. Quando eu digo para as pessoas, tipo, o college que eu estou fazendo não exige o idioma, eu posso aprender, tem lá, enfim, tem várias situações, Sim. né? O idioma, tem colleges que exigem já de cara, outros te esperam 6 meses. Enfim, não estou para falar sobre o college. Mas o que eu falo para a pessoa é o seguinte: o college pode não exigir o idioma para você de cara, e o idioma você vai conquistar mesmo porque você vai estudar. Então, o Sim. fato é que você vai melhorar. Mas você precisa de idioma para viver, você precisa de idioma para se integrar, você precisa de idioma para abrir uma conta bancária. Então, a gente fica muito fechado ao nosso ciclo, né? Quando eu digo que, para mim, era muito ruim quando a pessoa ela vinha perguntar alguma coisa para mim na rua e eu era incapaz de responder ela, seja no inglês, seja no francês, e qualquer coisa que ela pudesse falar. Então, isso trouxe um trauma muito grande para mim. E eu comecei a perceber das dificuldades. Eu digo para as pessoas que, assim, mas Montreal, isso muita gente fala, blogueiro, enfim, também na internet, muita gente. E eu falo assim, eu sempre falo, tenha cuidado com essa fala. Mas aqui tem qualquer emprego, entre aspas, qualquer emprego você arruma, porque qualquer emprego, tem empregos que não exigem a fala. Primeiro que determinar qualquer O emprego que é é? julgar o emprego, né? Você determinar que aquele emprego você pode pegar porque não teve qualificações suficientes para ele, então você pega esse emprego. Então já começa errado por aí. Você
dizer como qualquer emprego. Mas também vem uma visão muito errada da gente achar que eu trabalho de qualquer coisa. Eu sempre digo, qualquer coisa te dá uma rasteira. Porque o qualquer coisa, o que você está pensando que é qualquer coisa? Por exemplo, eu detesto pegar peso. Eu não faço nem crossfit, nem academia direito. Se é uma coisa que vai trazer benefício para minha saúde, você acha que eu vou querer ficar pegando peso o dia inteiro? O dia inteiro? Eu detesto pegar peso, é uma coisa que me irrita. E pode me pagar $40 a hora. Eu vou preferir um trabalho que não pegue, que me pague 20, por exemplo. Porque pegar peso é uma coisa que me irrita. É uma coisa que me deixa estressado, me dá dor no corpo, me dá ira. Tem hora que eu tenho vontade de morrer com isso. E o que acontece quando você não fala? É esse emprego que vai ter. E eu experimentei 3, 4 dias num emprego que, tipo, meu Deus, é realmente fácil trabalhar. Fui trabalhar numa empresa, num entrepôt lá. Meu, eu me senti naquele lugar. Falei, gente, não é para mim. Eu fui no terceiro dia, eu acho que eu tenho dor psicológica de lá até hoje, sabe? Fiquei 3 dias. Falei, não dá, não vou mais. Aí fiquei uma semana todo em casa, pensando, meu Deus, elaborando como que eu ia fazer, porque é um trauma você também trabalhar dentro de você, que você pegaria qualquer coisa, ou qualquer coisa não menosprezando o trabalho, tá? Não é isso. Mas você pegaria trabalhos diferentes. E o que você espera de uma pessoa que não fala? Eu sempre falei, gente, cai na real. Eu fico até irritado com as pessoas que não falam assim, ai, eu no Brasil era administrador, eu trabalhava isso, aquilo. Eu fiz um francês, eu estudei agora 2 meses. Pô, você estudou 2 meses, você não fala. Na hora que o primeiro quebeco vir, você estudou primeiro, você estudou que francês. Porque na hora que o primeiro quebeco vir falar com você, você já sai correndo, você chora, você para, você vai pedir. O que ele falou? Né? Você não vai entender. Então a gente tem que ter, ao mesmo tempo, maturidade e noção do que a gente pede para a gente. Então eu sabia que esse trabalho que eu executava no Brasil, eu não ia conseguir ele. E está tudo bem, porque é uma questão óbvia. Eu não tenho formação linguística para isso. Eu não tenho capacidade linguística para início, né? Início, não dá. Então é difícil mesmo. Então eu sempre falo para as pessoas que isso pode trazer um trauma psicológico para a gente, porque a gente vai achando que sem o idioma a gente vai conseguir trabalhar em determinado trabalho que realmente paga até mais do que a gente vai trabalhar na nossa área, né? Por ser um trabalho pesado, enfim, qualquer coisa que seja, mas a gente não consegue executar. Primeiro, a gente não teve preparação para isso. Você falar assim, eu trabalho um trabalho físico. Você já fez alguma atividade física no Brasil para você trabalhar em trabalho físico? Trava a tua coluna, meu amor. Como que você vai fazer? Né? A coluna travou, já era. Né? Então, já não assim, ganha. não é. Então, tipo, você nunca fez isso. Você não preparou o seu corpo. Um atleta, ele prepara o corpo dele para fazer a função, né? Para executar a corrida. E a gente não pensa nisso também, né? Então, isso foi uma coisa muito complicada para mim e me travou muito. E aí, de fato, eu fui trabalhar com brasileiros. Eu encontrei brasileiros incríveis ali, pessoas que são meus amigos, pessoas que me acolheram, pessoas que entenderam a minha situação e também pessoas que estavam passando por aquela situação. Eu digo que o Canadá, ele é um país que ele tem os seus impactos muito positivos em determinadas empresas, porque na linha de produção, você tem engenheiro que trabalha na linha de produção ali. Você tem engenheiro trabalhando, você tem engenheiro bom trabalhando na linha de produção. Você vai pegar uma linha de produção, onde que você vai pegar uma linha de produção onde todo mundo já executou cargos de gestão, tem uma lógica, porque conhece aquele processo, já se envolveu pessoas formadas, qualificadas. A capacidade deles, né? Tem capacidade. Então, obviamente, os resultados da empresa vão ser positivos. A empresa vai produzir mais, a empresa vai ganhar mais, porque a gente tem todo um conhecimento estratégico em volta disso. Então, ou seja, você tem uma capacidade de empregados qualificados, né? Que acredito que até para o dono da empresa não é nem bom o funcionário ter o idioma. Porque na hora que ele tiver o idioma, ele vaza dali. Vai embora. Ele vai procurar outra coisa. Então, tem até isso também que a gente tem que pensar. Enfim, fui acolhido pelos brasileiros, enfim. Mas uma coisa também que me deixou bastante irritado quando a gente vem sem idioma, não exatamente igual os brasileiros com que eu trabalhei, mas com os brasileiros que você vai conhecendo, não aqueles que você trabalha, aquele te traz outro, quando você vê, você está com uma comunidade imensa. Todo mundo, quando vê, alguns vão te ajudar, outros não, mas você, quando está muito vulnerável, você vai começar, tipo, a pessoa vai começar, nossa, mas por que você veio sem idioma? Ah, mas por quê? Ou vai começar a Uma falar. pressão interna.
vai começar a falar com você, vai fazer umas certas competições com você que não te cabe. E você vai estar ali por quê? Porque o seu primeiro ciclo tem que ser realmente quem fala a sua língua. Então, quando você vem com o idioma, você não tem nem a possibilidade de conhecer pessoas diferentes, porque você não tem a proximidade, porque o idioma é para você o que te cancela. Eu não estou nem falando se com o idioma você consegue alugar um apartamento. Eu não tive dificuldade sem o idioma, porque você manda por e-mail, você resolve suas coisas por e-mail, você vai resolver, você vai alugar seu apartamento, você está trabalhando, mesmo que seja um trabalho pesado, que você não fale uma palavra, nem um bonjour, Vai você conseguir. mas a questão é sua autoestima. O idioma traz autoestima, idioma traz liberdade, idioma te traz conhecimento, ele te traz conhecimento de cultura, ele te traz conhecimento de tudo, ele faz você chegar a lugares que você não chegava antes. E eu digo para as pessoas que quando a gente chega sem idioma aqui, a gente não chega ao analfabeto, porque o analfabeto no Brasil, Nossa, por exemplo, realmente. ele fala. O analfabeto ele fala. Exatamente. Brasil, qualquer lugar que seja, o analfabeto, ele fala. Ele Você não comunica. fala, você não lê, você não escreve, sabe? Então, isso é uma coisa que pesa para você. Pesou para mim, foi uma coisa muito difícil. Eu tive determinados traumas ao decorrer desse um ano em Montreal. Por quê? Eu tenho um trauma até hoje. Eu tenho dificuldade hoje, já tendo o francês, estudando francês, buscando francês. Hoje eu não consigo me sentir confortável em falar ao lado de um brasileiro. Eu Mesmo converso tu com estando inserido, porque hoje tu estás inserido no ambiente francófono. 100%, meu trabalho é 100% em francês, mas hoje eu converso com um pessoal ali que são nativos de 100 Sim. anos praticamente, e é difícil entender o francês de pessoas idosas, é muito difícil entender, tem certas expressões que eles falam que a gente não usa mais no dia a dia, é bem complicado, mas eu falo com eles com naturalidade, entre aspas, a minha Sim. naturalidade. Estou falando do passado e faço alguns exemplos, esqueço palavras, jogo palavras, enfim, mas eu consigo Comunica. falar com eles. Agora, se tiver um brasileiro do meu lado e eu preciso falar, me trava. Por quê? Porque o meu começo foi sempre muito avaliado. Tipo, nossa, você está falando isso? Ou vendo o outro falar e eu me cobrar, por que eu também não estava falando? Por que eu não falo isso como ele? Então, eu tenho esses traumas que eu tenho que ir trabalhando. Essa falta de confiança Diário. se eu estiver ao lado de um brasileiro. Em sala de aula eu passei por problemas assim também, porque como eu vim para estudar, daí eu acabei caindo em uma turma onde o curso que eu vim preparado para fazer eu tive que trocar. Então eu fiz um curso numa outra área que não tinha nada a ver comigo e eu nem gostaria de ter feito aquele curso, mas a circunstância fez com que eu me dirigisse para aquele curso. Então o ambiente daquele curso já não era favorável a mim. A língua, todo mundo que chega aprendendo, né? Tu, Aham. tu, tu, tu chega aprendendo, não adianta. Tu pode fazer muito tempo. Eu cheguei aqui com pouco tempo de francês, cheguei aqui, ok. Mas o ambiente também não me favoreceu. Então, esse trauma, eu acho que ele é recorrente. Para ti, foi para mim, e eu acho que tem mais pessoas nessa mesma barca que nós, assim. Eu Sim, com acredito. certeza, com certeza. E é o que eu falo para as pessoas: se você puder vir com um idioma, mas então eu vou passar minha vida inteira estudando. Não, gente, o idioma é conquista, anos e anos e É, anos. Daqui 5 anos você está aprendendo todo dia, tenho certeza disso. Né? Você aprende, você consegue com certeza se virar muito bem, mas você vai aprender. E nem no Brasil a gente sabe tudo, nem no nosso não, idioma. Se a gente conversa com uma pessoa da área muito jurídica, vai falar determinados termos que a gente não vai saber. E nem por isso a gente se abala, né? Tipo, não exatamente. sei o que é. Beleza. Ok. E talvez você esquece de novo aquele termo. É muito do que você fala, o conforto, as expressões que você tem. Mas fato é, a sua vida, eu digo, idioma é autoestima. E tu falou uma palavra que me chamou muita atenção, Fabrício, que para mim significa muito o idioma, que outras pessoas já passaram aqui e o ponto acaba sendo esse em comum, liberdade, cara. Tu falaste, as outras pessoas também falaram. O idioma te traz liberdade. Total, total, de você se expressar, de você conseguir entender. A gente tem uma impressão de que, muitas vezes, essa impressão passa para a gente, de que o canadense, ele realmente, eu não tenho algo a reclamar, uma ou duas, três pessoas, sei lá, muito pontuais, que foram mal educadas, que passaram na minha vida, mas pessoas mal educadas que passaram mal educadas também passaram um monte No no Brasil. Brasil.
Você não tem esse negócio, ai meu Deus, o cara foi mal educado, o cara me xingou, foi xenofóbico, ai, todo mundo é. Não, não é, foi aquela pessoa em especial, assim como tem no Brasil de pessoas intolerantes, né? Muitas, inclusive. Então a gente. Mas uma coisa que a gente fala, e a gente tem a impressão, a gente nunca vai imaginar que vai ter esse canadense aqui. A gente, por mais que a gente fale, tipo, tem muita gente que utiliza de maneiras erradas, que vai te induzir a alguma coisa e você nem vai perceber. Muita gente vai falar determinada coisa no seu trabalho que pode estar te prejudicando e você não vai perceber, porque você não tem idioma para você poder falar. Vocabulário, né? Tem muitas coisas que você poderia resolver no seu trabalho, que seria que seria mais fácil para você resolver por você, mas pela falta do seu idioma você não vai conseguir. Um exemplo: é muito difícil você começar a fazer ligações ou atender telefone. Então, o telefone é uma coisa difícil para você atender. Eu, quando comecei a atender telefone aqui no meu trabalho, gente, a pessoa falava, não entendia, pá, desligava. No trabalho? Eu desligava, pá, desligava. Às vezes o telefone tocava, eu olhava o número, não vou atender, deixa que a recepção atende, eu não vou atender. Porque é um transtorno, você começar, bonjour, como ça va? Ça va bien? Tá. A pessoa começa a Não falar, entendeu metade. o que ela tá falando? Não tô entendendo. No dia a dia, a gente tem as expressões corporais, a gente fala por vários mecanismos, pela mão, a gente fala, você vai vendo as expressões da pessoa, e tipo, no telefone é difícil. Aí você fala para a pessoa falar lento, em vez dela falar mais devagar, ela fala gritando no Fala mais telefone. alto. A pessoa ela tem a impressão de que se ela gritar, ela vai fazer você se entender. Eu não sou surdo, meu amigo, eu ouço bem. Que eu não tô... O problema faz, enfim, né? Enfim. E aí tem a questão do telefone também, por exemplo, como no Brasil. Se uma pessoa vai aprender um idioma no Brasil e ela vai morar em São Paulo, uma região da cidade de São Paulo, ela vai entender um idioma daquela região. Se ele for conversar, se tocar um telefone e vir um cara de Manaus ligar para ele, mudou o idioma. Se vem uma pessoa do Nordeste falar com ele, mudou o idioma. O gaúcho tem um idioma dele. Inclusive, né? várias expressões próprias. Expressões. Se um gaúcho falar com quem está no Rio de Janeiro aprendendo o português no Rio de Janeiro, ele não vai entender. E a mesma coisa acontece no telefone. O telefone você não vai. Todo mundo vai me ligar, é vizinho aqui do meu trabalho. Não. Se a pessoa veio de uma outra região, ou numa região muito ao norte do Canadá, do Quebec, aqui, tem uma cidade que até hoje eu não entendo o que eles falam. Eles cortam, corta tudo. Tipo, você vai passando, você vai passando. O I, tem hora que eu falo assim, eu fico num I, assim, tipo, vamos explodir isso aqui, o I, vamos explodir isso aqui. É o I. Olha, meu cúmplice, viu? Daí quando, tipo, tem gente que você vai responder a pessoa pela expressão dela. Se ela tá nervosa, falando assim com você, você fala, por quê? Não. Responde. Tu vai entendendo o contexto. Não tá entendendo nada. Briga de casal. Ela tá contando uma briga do marido dela. Se ela não jogar um marri ali, você não entendeu, foi nada. Se ela falar o nome do cara, você acha que é um empregado da empresa. Enfim, tem tudo isso. É muito louco. Que loucura. Fabrício, a gente tem que ir encaminhando para o final, mas eu queria agradecer, né, pela tua paciência, pelo teu horário, pela tua disponibilidade. E eu teria mais coisa para falar, cara, mas a gente já está se estendendo. A gente vai ter que dividir isso aqui, por exemplo, pegar um só para falar que legal, cara. de empregabilidade, um para falar só disso. Vamos pegar determinados temas e vai fazendo pergunta para mim, porque se deixar, a gente vai até... Essa live vai ser uma live ao vivo 24 horas. Vira uma live... Muito legal, cara, porque tem muito assunto legal, e inclusive assuntos para comparar. A gente tem muito assunto para comparar com o Brasil, para deixar o pessoal sabendo como é a realidade aqui também. Só faz mais um para comparar e a gente para, então. Vamos ver um. Vou deixar tu escolher. A gente pode falar sobre a equiparação salarial, homem e mulher. A gente pode falar também, de repente, sobre a homossexualidade, como é vista aqui e no Brasil, que eu acho que é um tema bem polêmico, bem forte. A gente pode falar de forma sutil, porque senão não daria para aprofundar também o aborto, que aqui é legalizado, no Brasil não. Sim. Escolhe então, 3.
isso. Vou resumir tudo isso de uma maneira rápida. Resumir? Assim. Então toca a ficha. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se muda de um país é a gente deixar o nosso país no cantinho onde ele ficou. A nossa raiz, a nossa cultura, a pessoa que nós somos é uma construção histórica, é uma construção que se deu de vida, são as nossas raízes, são os nossos vínculos familiares, são os nossos vínculos afetivos com os nossos amigos, a escola, a igreja, tudo que a gente teve, a comunidade do nosso trabalho, a cidade que a gente viveu, tudo. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está no nosso país e a gente tem que respeitar por uma questão de educação. Eu acho que quando a gente se muda para um outro país, a gente tem que mais ouvir na vida, se possível, mais escutar do que falar. E principalmente quando a gente vai morar num país que a gente não conhece nada. Eu não posso julgar que eu conheço o Canadá porque o Fabrício falou, porque você falou, outra pessoa. A gente dá situações, a gente vai norteando, mostrando os caminhos, aqui você vai encontrar, mas a experiência de sentir o país é você que vai sentir, baseado sobre as suas histórias, baseado sobre a sua cultura. A sua vida foi diferente da minha, nós temos contextos diferentes, regionalização diferente. Você criou no Rio Grande do Sul, eu me criei no Paraná, apesar de sermos do Sul, Próximos, né? Lugares diferentes. Então, nós temos contextos diferentes e bases culturais diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aqui. A primeira coisa que eu digo para a pessoa que ela se muda para o Canadá, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente, se você for um cara extremamente conservador, se você for um cara que você é contra, que você não quer que fale sobre sexualidade na escola, e eu vou falar sobre esse tema porque eu fui professor, e quanto professor, eu sempre tive muita dificuldade de abordar determinados assuntos na minha profissão, porque determinados assuntos era sinônimo que eu ia ser demitido, né? Porque falar sobre o aborto, por mais que o sistema e a apostila ali, o livro do aluno fale, a gente tem que falar, mas tem que ter todo um cuidado, porque existe famílias, existe uma religião muito forte, muito até muitas vezes tóxica ali em cima, falando, aí você vai ter problemas. Uma loucura você falar determinados. Por quê? Porque as pessoas elas não estão abertas para o diálogo. As pessoas elas não estão abertas. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Se a gente vem com essa cabeça, de verdade, o Canadá não é o seu país, porque aqui o aborto é legalizado com 14 anos de idade, inclusive não precisa nem autorização dos pais para que você possa ter esse aborto ou não, né? Então é uma coisa que a gente tem que falar. E é uma coisa que me assusta muito sobre esses temas é definitivamente sobre a sexualidade, que no Brasil é algo tão difícil para a gente poder falar, porque sempre está induzindo. O que a gente está deixando vai falar sobre a sexualidade precoce, então eu vou induzir a menina a ter atividades, né, relações sexuais, ou o rapaz, eu vou induzir, então, ai, que bagunça que vai ser. A gente tem muito isso no Brasil. Mas aí tem uma coisa que eu sempre disse, e muitas pessoas que são estudiosos na área vão dizer, por que esse tabu de determinar a questão da sexualidade na escola, que é um assunto primordial, é um assunto onde nós temos inúmeras pessoas que são abusadas no Brasil, muito jovens. Então eu faço um questionamento, né? Se eu não posso falar sobre a sexualidade porque a menina ou o menino tem 10 anos de idade, e óbvio que eu não vou falar sobre sexualidade com uma criança de 10 anos de idade, com a complexidade que é o assunto, né? Porque não cabe, né? Para a maturidade daquela idade, as coisas vão se evoluindo, como qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. Por que eu não posso falar isso? E aí eu jogo a pergunta para você: existe idade para a menina ser abusada sexualmente? Nossa, só pegar os dados para ver que não, né? Não. Então, isso. Se eu não posso falar aos 10 anos de idade, começar, sei lá, estou dando 10 anos de idade, 11 anos de idade, sobre sexualidade, porque ela é muito precoce, então eu estou querendo dizer também que nenhuma criança abaixo de 10 anos sofreu esse tipo de abuso sexual. Então, falar sobre a sexualidade não é você trazer essa liberdade sexual, no sentido, não a liberdade, essa bagunça, não sei o termo para se usar, como é que eu posso dizer? Tu não tá incentivando ninguém a sair transando por aí.
Exato, eu não estou incentivando a prática sexual, é isso mesmo. Eu estou falando sobre corpo e nomeando o corpo como ele merece ser chamado. Porque se eu tenho um olho, eu chamo o olho, eu não chamo outra coisa. Então eu tenho que chamar as partes íntimas do corpo como ela deve Com ser seus chamada, nomes. até para não surgir. E outra coisa, tipo, se ela não aprende comigo, ela vai aprender na internet na forma mais errada. Então, são determinados tabus que a gente passa. E aqui é tudo diferente. Aqui você, quanto pai, não vai chegar na escola para falar que o professor não vai falar, porque você não vai ter domínio, você não vai ter condição de poder falar sobre isso. Então, tem certas coisas que eu acho, e tem mais do que certas coisas que eu acho, tem certas coisas que elas não devem ser questionadas. É isso e ponto. Uhum. Isso, no Brasil, a gente leva muito a questão, o que não leva a lugar nenhum, muitas vezes. A gente leva a discussão, a gente leva a diálogos que não vai levar a lugar nenhum. É muita gente falando sem baseado no que ela pensa, no que ela acha, e de achar determinadas coisas, pelo amor de Deus, para com isso. Já tem muita gente achando, e o achismo está levando a um país numa situação terrível que sempre esteve, na verdade, né? Então a gente pega minha avó quando era criança, com certeza ela já ouviu, o Brasil vai ser o país do futuro. Minha mãe também, eu também, se tiver filho também. Todas as é o país do futuro. Que futuro é esse que nunca chega, né? Então é mais ou menos isso que eu acho interessante. Quanto ao mercado de trabalho, uma coisa que me deixa muito feliz aqui é que a gente não tem idade para recomeçar, sabe? Enquanto no Brasil a gente tem uma idade, se você chega aos 35 anos, você já está velho para determinadas áreas, 40 anos você está velho para determinadas áreas. Como assim? Você vai querer refazer uma faculdade aos 35, para aos 40 você mudar de área? Você está muito velho, olha quanto tempo você está no mercado de trabalho. Então o Brasil ele tem duas situações. Ou você é muito novo, quando você é recém-formado, com 22 anos, que você não tem experiência de trabalho, ou quando você tem 40 anos, você está muito velho para poder trabalhar. Então, a gente tem uma questão de idade muito grande e que nos persegue a todo momento na nossa vida. Aqui no Canadá, isso não vai acontecer. Aqui no Canadá, a gente tem casos, como eu até mostrei hoje, inclusive, eu relatei esse assunto de empresas contratando pessoas com 12, 13 anos de idade, né? Aí você pode me falar, mas eu sou contra, eu sou a favor. Mas independente de eu falar sobre essa discussão, que isso dá uma discussão, fato é, o Canadá, se ele emprega um adolescente com menos de 16 anos para o mercado de trabalho, a empregabilidade aqui é diferente do Brasil. Enquanto a criança no Brasil trabalha por pobreza, a criança no Brasil trabalha por pobreza. Ela trabalha na rua, ela trabalha e virou uma paisagem natural. Então a criança que ela fica no semáforo pedindo, a criança negra que ela pede no semáforo faz parte da paisagem natural. Diferente de uma criança dos olhos azuis. A população vai notar mais rapidamente essa criança se ela tiver no farol cadê o pai dela. Mas eu acho que depende da região. Porque se tu pegares o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tu tens uma população branca que é muito evidente, fazendo as mesmas coisas que um negro, ali região centro-oeste, norte, nordeste. Então talvez aí tem... Regionalismo, sim, super entendo, mas não é impactante a gente ver uma criança na rua, na total vulnerabilidade, né? Total vulnerabilidade entre os carros, vendendo bala, vendendo... Tá errado. Né? Tá tudo errado, tá errado. Tá Cadê errado. o poder público para interferir nessa situação? Interferir de verdade, cadê para assistência? Não é que eu estou querendo dizer que o poder público e há pessoas que não trabalham, é que não há trabalho, mas não há condição suficiente para resgatar todas as pessoas, porque é uma quantidade muito grande, né? Enorme. Então, são determinadas coisas que a gente chega aqui e a gente se impacta de um cenário completamente diferente. Outra coisa, o mercado de trabalho para a mulher. O mercado de trabalho para a mulher, eu já ouvi, né, de empregadoras, mulheres, inclusive, empresárias, em empresas que eu trabalhei, que preferem contratar homens. E aí você vai falar, por que prefere contratar homens? Porque a mulher, em determinadas épocas, em determinados momentos, quando casada, sem filho, ela vai desejar de ser mãe, né? Pode ser um desejo. E ela ser mãe, ela sair do mercado de trabalho e ter que retomar para aquela área, mesmo que seja 4, 6 meses. Aqui no Canadá isso não acontece. Qualquer idade, qualquer momento, vai ser
absorvido pelo mercado de trabalho sobre aquilo que você é capaz de fazer. Claro, né, tem até um estudo que mostra que a província do Quebec, ela tenta trabalhar, ela é a província mais não, ela busca a maior justiça salarial entre homens e mulheres, e é referência na América do Norte, inclusive. Então, isso não é Certo. eu que estou falando, isso são dados estatísticos que estão mostrando. Mas isso, claro, se deve por lutas, né? Uhum. Enquanto uma parte do Canadá, outra parte já votava, as mulheres aqui ainda não. Então, existe lutas que isso foram acontecendo, mas lutas que hoje ninguém vai questionar mais sobre a sua existência. Ninguém vai se Tá lá. ousar pagar valores diferentes. Claro que, mesmo assim, a gente vê que há maior quantidade de pode existir maior quantidade de gerentes ocupando cargos ainda mais do que mulheres, mas é comum ainda você ver uma, uma, uma igualdade ali, 50% praticamente, de vagas ocupadas por mulheres e vagas ocupadas por homens. Diferente no Brasil. Eu digo que no Brasil, quando você pega o corpo gestor, mesmo, o diretor da empresa, ele é muito masculinizado ainda, é muito homem ainda, por uma questão até histórica, do homem que manda, Uhum. ele é o provedor da família, e toda essa coisa que a gente vê que cai por terra. Tem um monte de homem que não paga pensão, tem um monte de homem que não faz tudo errado. Então, eu acho que a gente tem determinadas coisas, até mesmo tabus, que a gente vai quebrando aqui por entender uma sociedade. Claro que o Quebec é o melhor lugar do mundo. Não sei qual é o melhor lugar do mundo. Não sei qual é. Para umas pessoas pode ser, para outras, o Brasil, com todos os seus problemas, é o melhor lugar do mundo. Porque o melhor lugar do mundo depende muito da sua referência. Tem pessoas que é impossível ela se separar da sua mãe, da sua família, ela pode ser casada, enfim, morar ali perto, mas ela precisa. O tomar café todos os dias, ou estar ali todo final de semana, é algo que vale mais do que uma condição de vida melhor, uma igualdade melhor em outro país. Isso vai muito da escolha. Para aquela pessoa, aquele mundo é o melhor. E você vai contra isso? Então, eu acho que não é uma questão do que eu acho ou não, mas o quanto a questão política mesmo, que vai trabalhando, a questão econômica, o quanto que o que a gente paga de imposto reverte para a população. E uma coisa que eu digo para a gente poder finalizar, eu digo uma coisa que eu sempre falo nos meus stories, eu acho que é interessante. Quando a gente vai buscar um outro país para a gente morar, nunca busque só por um item. Busque por um conjunto de situação. Porque se eu busco o Canadá, porque eu não aguento mais a insegurança do Brasil, o Canadá vai ter segurança. Tá, fato é, o Canadá tem mais segurança. O que não quer dizer que seja, né, um lugar vai ter também os seus acontecimentos, mas ele é muito mais seguro do que o Brasil, isso é fato, a estatística mostra isso. Mas, se você vir só pela segurança, quando você se acostumar de fato com a segurança, ela já não faz mais diferença na sua vida. Então, outras coisas vão fazer diferença. Então, quando você tem outros cenários, que a desigualdade entre homens e mulheres, a questão do preconceito, seja racial, a homossexualidade, no Brasil tem determinadas coisas, aqui eu consigo sei lá, essa coisa, trabalha menos e ganha mais também me irrita, porque a gente não é trabalhar menos, dá pra entender que a gente trabalha 4 horas por dia e o resto da academia, tudo que a gente faz. Não, a gente trabalha A gente bastante. trabalha. Mas reverte para a gente de uma maneira diferente. Eu quero porque aqui eu posso comprar determinada coisa que antes no Brasil eu não poderia comprar. É o que eu falo para a pessoa: vai aproveitando os momentos que você vai tendo. Se você chega, um imigrante totalmente vulnerável, como eu, tá? Vulnerável por não ter a língua, por não ter isso, aquilo. Você não pode se impactar aqui. Você sem a língua, sem isso, sem aquilo, sem dinheiro, não é investidor, não é isso. Você vai chegar, você vai ter o carro que no Brasil custa 400 mil reais. Você vai ter... Porque tem gente que nem vive aqui, ela vive o preço que é aqui no Brasil. Né? Aí é Esse outra. produto nem é o carro que eu quero, mas esse produto lá, ele custa 300 mil, ele custa Eu 200 mil. quero ter ele aqui. Se envolve em dívida aqui para o mundo, porque muita gente vive aqui para mostrar lá. Então, mas enfim, isso é pessoa, se isso faz bem para ela, se ou não, Tudo certo. é pessoa. Mas eu acho que é um conjunto de situações que a gente precisa relevar e entender o porquê você está aqui. Porque vai ter momento que não vai fazer mais sentido você estar aqui.
Na hora que você lembra, dá aquele negócio e fala, não, faz sentido eu estar aqui. É verdade. Vida, os nossos laços vão melhorando. Conforme você vai aprendendo a falar, você vai conhecendo também a cultura local, você se depara com o nativo, você conhece pessoas de outras nacionalidades, também não só pessoas da sua nacionalidade ou só nativos, você conhece pessoas de outras partes do mundo. Então isso vai, quando você vê, passou a tua vida, você se deparou com outras histórias. E uma coisa que me chama a atenção é o quanto a gente é pequenininho aqui. Porque eu sou só mais um passando. Talvez outro cara que cruza o meu caminho, ele vem lá do Oriente Médio, que não tem nada a ver comigo e a gente está trabalhando junto. Então, quando a gente pensa, a gente tem um globo. O Canadá ele possibilita para a gente um mundo ocupando o mesmo lugar, né? Então, você está aqui trabalhando no teu lado, seja lá o que você faz numa empresa, às vezes um trabalho mais manual, que seja, colocando peça num equipamento, o cara do lado é um asiático, o cara do lado é um cara do Oriente Médio, outro cara. Se você tem língua, se você consegue, se você tem um idioma que vocês conseguem todo mundo falar junto, você conhece pessoas que nunca você iria se cruzar com ela. Porque é um mundo de possibilidades. Você conhece. E é por isso que eu falo, você tem que estar aberto. Porque você não vai ficar aberto só para o canadense. Você tem que estar aberto para o mundo. Você tem que estar aberto para a religião do outro. Você tem que estar aberto para a vida do outro, pelos costumes, pelo que ele come, pela tradição com que ele tem, a maneira dele se vestir. Porque aqui te possibilita você cruzar com pessoas que talvez na sua vida no Brasil você jamais iria cruzar. E isso é ganho. A vida, ela não se faz só pelo carro que você vai ter, pela casa que você vai ter. A vida se faz pelo ganho cultural que você vai ganhar, pela a experiência de vida que você vai ter, que isso sim, ninguém nunca vai tirar de você. Então, o ganho que a gente tem diariamente no nosso dia a dia é algo absurdo, te cresce absurdamente, te abre os olhos para o mundo. E isso eu tenho que falar, isso o Canadá me proporcionou. O Canadá me proporcionou conhecer outras pessoas, porque essas pessoas eu não tinha. Eu não conhecia nenhum brasileiro no Brasil, porque Olha eu que fui loucura. ter expressões regionais aqui. Eu trabalhei numa empresa que tinha gaúcho, tinha gente do Recife, tinha gente da região central, tinha. O que eu falava não era o que o gaúcho entendia, não era o Olha que que loucura. era o que o carioca falava. Então, até o Brasil, as expressões regionais e o coleguismo mesmo de pessoas que vêm de outras partes do Brasil, eu tive que conhecer no Canadá. Olha que loucura. Que loucura. O Canadá é um mundo, na realidade, para nós, né? Basta que a gente saiba observar, que a gente saiba querer, que a gente saiba estar inserido nesse meio. Que loucura, Fabrício. Cara, antes de me despedir de ti, duas coisas. Primeiro, vamos mandar um abraço pro Rodrigo, tá? Ah, Que, cara, ele que me mandou teu contato. Tô super feliz por estar concluindo essas 1 hora e meia, quase 2 horas de papo contigo que eu não vi passar, sendo bem sincero, eu não senti passar. Então, assim, eu gostaria de mandar, Rodrigo, um abraço para ti, Rodrigo e a Tati, que estão lá em Calgary, estão em ai, Alberta, estão longe de nós, né? Mas estão felizes, isso que importa. Então, acho que isso acontece muito aqui, a gente se une, a gente se aproxima, a gente conversa, cria um vínculo, mas a gente não tem raiz aqui. A gente precisa ir para aquele lugar que nos deixa bem, né? Que nos deixa satisfeito, que nos faz feliz. e o Então, o Rodrigo Canadá. são um exemplo de pessoas, né, que lutaram, que buscaram o que eles queriam. E é isso que a gente fala, é isso que eu tenho falado para as pessoas. Às vezes a gente imigra para uma província e tá tudo bem se não for aquela província nossa. A gente vai para Tudo outro bem. lugar, né? É normal isso acontecer, né? Tudo bem que eles foram para o outro lado, né? Poderia ter ido Atravessar o para outro, país. né? Eles foram assim, tipo, lá pro lado, né? É, Enfim. Por outro mas lado, mas eles são pessoas incríveis. A história da Tati, eu assisti o podcast dela, eu tenho um carinho muito grande pelos dois sobretudo, eu acho a Tati extremamente dedicada, o Rodrigo ali, companheirão dela ali, para tudo que eles tá vão fazer. batalhando.
batalhando para conquistar. Imagina, não é fácil. Você está acostumado com um idioma aqui, chega um outro idioma lá, uma outra vida. Eles emigraram para um outro país, eu tenho certeza disso, né? E, enfim, são pessoas que... É isso que eu falo. Tem pessoas que elas não podem passar na nossa vida por só ter passado. Elas têm que ficar guardadas, né? Ali, E porque todo a mundo vida deixa um pouquinho, né? eu tô falando aqui, daqui a pouco eu vou morar lá também, né? Ou eles saem de lá e vai morar em outro canto. E daqui a pouco vai que o teu companheiro, não sei se eu posso chamar assim, né? Sim. Teu parceiro, daqui a pouco consegue uma bolsa para lá, vai fazer um estudo para lá, é convidado para alguma pesquisa do lado de lá. Cara, pode acontecer. Por que não? Eu acho que a Por gente que tem não? que estar perto. E se acontecer lá também, eles estiverem lá, eu vou adorar. Vai ser bacana pra caramba. Segunda coisa, e não menos importante, deixe todas as suas redes sociais aí para que o pessoal possa te seguir, né? Que é importante. Deixa aí Instagram, Twitter, Facebook, deixa eu pensar, LinkedIn, não sei. Deixa o YouTube, deixa o que tu quiser deixar aí. Olha, de acesso, que eu vou pedir pro editor lá colocar aqui embaixo, colocar aí tudo que tem que colocar. O YouTube, eu tô falando, entregando para as pessoas, eu falo assim, eu tenho meu canal no YouTube, mas ele ainda fala muito sobre educação. Eu tô já com, acho que já tenho 12 vídeos gravados. Eu falei assim, quando eu tiver 20 vídeos gravados sobre imigração, sobre coisas, aqui na minha sala, aí eu vou editar todos e postar todos. Já vou ter uma programação, porque a vida é corrida, a gente acaba não conseguindo. Mas então, para quem já quiser, né, seguir, Fabrício Rocha. Então, deixa o Fabrício Rocha. E o Instagram também, Fabrício Wesley Rocha, ou Fabrício Rocha. Você já vai chegar no Instagram. Eu acho que o Instagram ele tá Fabrício Wesley Rocha, tenho quase certeza. Fabrício Wesley Rocha. Você vai chegar à vida de um imigrante que fala tudo. Excelente, excelente. Fabrício, antes de me despedir de ti, esse vídeo aqui, esse que eu vou ter que dar uma compilada nele, tem o apoio do Bike Garage do Rio Grande do Sul, tem apoio do Juezu 3D Rio Grande do Sul, que faz maquete para todo o estado, tem o apoio também do Everton Cardoso Social Media do Rio Grande do Sul, mas também trabalha para todo o Brasil. Tem apoio do KF Sleep Comfort, que são os colchões lá da região sul também. Fabrício, muito obrigado. Adorei. São os apoiadores, né? São os apoiadores que o cara vai achando por aí. Faço um convite para você, para sua esposa, quando vocês virem aqui para a Vila de Quebec, venham aqui em casa, nos visite aqui, vamos nos conhecer e vai ser muito bom. Cara, foi um prazerzaço. Está sendo um prazerzaço assistir teus stories, porque eu comecei a te acompanhar não faz muito tempo, faz um mês e meio, mas eu gosto muito. Não consigo todo dia acessar, porque de fato tu sabe como é o dia a dia. Ali, então tem dia que vai ser tem dia que tem dias que é fogo, tem dias que é tiro, porrada e bomba, hein? Mas assim, sucesso pra ti, realmente sucesso pra ti, porque eu vejo que tu tá preocupado não só contigo, tu tá preocupado com outras coisas, e não é de todo mundo que eu vejo isso, então tu merece sim o respeito, tu merece sim os seguidores que tu tens, e tu merece crescer muito mais que tu já tá crescendo. Então, muito obrigado, realmente, não precisa agradecer, muito obrigado, sucesso pra ti, espero aí o mais breve possível nos conhecermos na Vila de Quebec. Vamos ver se a gente consegue organizar aí alguma coisa, com certeza, até porque a Vila de Quebec são 3 horas daqui, não é muito longe. Pertinho, tá bom? Sucesso pra ti, felicidades, até a próxima, Fabrício. Até.